Tá começando. Obrigado. Bom dia, bom dia. Estou tentando aqui partilhar, tá? Ou vão partilhando aí a sala. Bom dia, Regina. Bom dia, Dalto. O Neide. Os dois. Tá tudo chegando direitinho aí? Bom dia, Cida. Conseguiu entrar hoje? Coisa boa. Muito bom. Hoje vocês vão me ver meio escuro porque eu tenho umas projeções para passar, tá bom? Acho que pelo que eu tô vendo aqui tá dando para ver bem. Espero que continue. Tá dando certo, mas obrigado. Mas me auxiliou aqui. Quebra da cabeça. Hoje você não me vê meio escuro, porque eu tenho umas projeções para passar, tá bom? Bom dia, Mar. Pelo que eu tô vendo aqui, tá dando pra ver bem. Espero que continue. Já tem 9 alunos na sala, tá bom hoje, hein? Bom, muita gente entrando nas páginas das igrejas deles, né? Então, eu já tô com 9 alunos, já tá bom. Vai juntando a família aí também na sala. Mais um aluno chegando aí. Mais um. Que bom, que bom. A gente vai voltar a trabalhar em Eclesiastes hoje. Dei uma parada, né? Não vamos estudar o livro todo de Eclesiastes, é lógico, mas alguns trechos de Eclesiastes. Mês passado, pelo menos os últimos 2 domingos, a gente focou mais na família. Agora a gente volta em Eclesiastes para estar estudando mais alguns temas legais. O primeiro que a gente estudou tratava da questão de
alegria, trabalho, sabedoria. Aí depois a gente em Eclesiastes ainda falou sobre casamento. E depois nós saímos do livro de Eclesiastes, 2 domingos. Isso. E agora estamos voltando novamente. Hoje é Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Deixa a sua Bíblia aberta em Eclesiastes 10, 1. Já vai lendo nesses minutos que antecedem a nossa EBD. Faltam 2 minutos apenas, então vai lá, dá uma olhada lá. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Os alunos vão entrando, sejam todos bem-vindos. Mais um querido entrou. Acompanhando aqui vocês. Legal. Eliane, Cirilo, graça e paz. O que você quer saber por que deu certo, autor? Não dá certo? Bom, enquanto você fica aí tentando dar certo a coisa, vamos orar para começar a nossa escola dominical. Acho que já estamos aqui, segundo o meu relógio, no horário. A gente vai orar. Senhor, abençoe-nos no dia de hoje. Permita a mim trazer uma palavra que abençoe o teu povo, que direciona o teu povo e direciona a minha própria vida. Abençoe aqueles irmãos que estão no trabalho, alguns irmãos que eu convidei para estarem conosco na aula, não poderão. Abençoe-os, proteja-os, abençoe os irmãos que estão em casa, ó Deus, se preparando para essa aula, que o Senhor ensina-os, nos ensine, e que as lições que vamos extrair dessa aula de hoje possam ser relevantes para a nossa vida. Eu peço ao Senhor para que seja assim. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Vamos lá. Vamos começar a colocar aí a coisa em ordem. Desde já, Deus abençoe a todos vocês que estão comigo. Hoje nós estamos aí na nossa aula de EBD, tá? Vamos passar aí o primeiro texto. De vez em quando a projeção vai perder um pouquinho o foco, é por causa da câmera que tenta trazer o foco, tá? Mas eu acho que vai dar certo, pelo menos aqui no meu Facebook eu estou vendo legal. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, nosso texto inicial, tá bom? Voz está chegando direitinho aí, me manda um ok aí, tá? Vou continuar então, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, vamos ver em 2 versões pelo menos. A nossa, né, a usual, e depois uma outra versão para ficar bem claro o nosso texto. Ele diz assim, ó: qual a mosca morta faz o unguento do perfume exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estuntícia. Vou ler outra vez, vou achar aqui um ponto de foco aqui legal para vocês. E vou ler outra vez, ó. Marília apagou a luz aí para ficar melhor, mas vou lá. Qual a mosca morta faz o unguento do perfume exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estuntícia. Uma outra versão para ajudar você aí é a seguinte, olha: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Isso é muito sério, isso é muito importante para nós. Por quê? Porque, por vezes, toda a construção de sabedoria, toda a construção de entendimento que nós temos é prejudicado por bobeiras que nós damos, né? Então, sendo uma versão mais alta terrão, todo esse conjunto de sabedoria, de atitudes corretas, um pouquinho de bobeira que você dá,
danifica, prejudica muito. Às vezes a gente observa que pessoas conseguiram render bem, conseguiram se expor bem, e aí uma bobeirinha que ele deu, as outras pessoas o consideram a partir da bobeira. Então a ideia inicial é para que a gente possa ter cuidado de ter uma harmonia sempre em tudo que a gente vai fazer. E aí, vamos voltar à figura do nosso texto, e voltando à figura do nosso texto, que é a figura do perfumista, do perfume, eu queria que você pensasse e ponderasse um pouco comigo, né? Justamente aí imaginando a cena do rapaz que está fazendo perfume, tá bom? Imagine a cena do rapaz que está fazendo perfume. E aí, você imaginando a cena do rapaz que está fazendo perfume, a questão aqui para nós que é importante a gente tirar de início, né? Deixa eu só voltar uma imagem aqui, está indo para frente, eu quero que retorne, né? Espera aí um pouquinho, tudo ao vivo é mais trabalhoso, mas é gratificante também. Vamos lá, vamos comigo, tema comigo não. Ele está temando mesmo, né? Mas eu sei por que ele está temando, ele foi colocado em automático. Então tá bom, vamos só passar aí a ideia do perfumista que começa o seu trabalho, tá? Imagine aí alguém fazendo um perfume, produzindo um perfume. E quando você pensa em perfume nas Sagradas Escrituras, o termo lá no hebraico usado por Salomão no texto, o termo não tem só essa conotação do nosso perfume usual, né? Aquele que a gente passa, também é uma pasta, tá? Essa pasta ela pode estar em forma mesmo pastosa, ou o perfume a partir do líquido misturado com um determinado óleo. E esse material ele era usado em várias áreas. O unguento citado aí, ou o perfume citado aí por Salomão em Eclesiastes, ele servia desde o passar para aromatizar, era também necessário para embalsamento, né, embalsamento de um corpo, e também era usado na dinâmica do culto, era usado como aromatizador e para unção do sacerdote. Então observa bem que quando ele fala de um perfume que foi prejudicado, ele está falando de uma pasta ou de um líquido que era usado para o embalsamar de um corpo, era usado, né, para frescor, era usado com características cosméticas, era usado também no culto. Então, a dinâmica do perfume de uso do perfume era enorme. E aí você pensa, mas um perfume que não cheira bem, então não é perfume, né? Então não é, perdeu a sua utilidade. Agora, volta lá para a cena, imagine o rapaz fazendo o seu perfume. Imaginando o rapaz fazendo o seu perfume, você imagina que entrou em cena uma mosca. Que imaginação, né, desnecessária. Uma mosca entrando em cena na elaboração de um perfume. Então, mas é importante. Por que a mosca entrou no cenário? Por que a mosca entra no cenário da confecção, da realização do perfumista? Por quê? Então vamos imaginar um pouquinho e dar para vocês algumas possibilidades. Pensa comigo quais são as possibilidades. Vou pensar no tocante ao perfumista. Ele preparou a sala para fazer o produto, e por que tem uma mosca ali dentro daquela sala, que tinha que ser uma sala extremamente bem higienizada, extremamente bem cuidada, para que não entrasse elementos estranhos. Por quê? Vamos pensar um pouquinho? Primeiro, talvez, né, devido à perda de foco, quanto ele estava próximo do final do trabalho. Então, se ele tivesse observado uma mosca no início do trabalho, ele já tinha espantado. Então, provavelmente, no finalzinho do trabalho, ele desfocou. É coisa muito comum para nós desfocarmos, perdemos o foco quando estamos fazendo algumas coisas no nosso ambiente de trabalho. Só para você ter uma ideia como isso é sério,
né, a perda de foco no ambiente do trabalho. Há uma estatística feita por uma seguradora inglesa, e essa seguradora inglesa detectou que 30% dos acidentes de carro automobilísticos, eles ocorrem quando o motorista está próximo de casa. Olha aí, a gente está aí na direção do carro, caminhando, quando pensa que está chegando, às vezes a gente perde o foco. É nesse momento que 30% dos acidentes acontecem. É um índice muito grande. Então por quê? Porque perdeu o foco. Aí também ele pode ter perdido o foco, ele pode ter tido alguma distração. Então por que a mosca entrou no ambiente do perfumista? Às vezes por distração. O que te distrai? Vamos imaginar, o perfumista está fazendo uma obra e ele distraiu e entrou a mosca. Ele perdeu o foco e entrou a mosca. Imagine suas tarefas. A lista aí, né? Suas tarefas. E quando algumas coisas dão erradas, por que dão erradas? No caso dele, talvez porque ele tenha se distraído. O que distrai muito hoje? O que distrai muito hoje? O uso de celular. O uso de celular, ele traz acidentes mais acidentes no ambiente de trabalho, traz acidentes mais acidentes no ambiente de trânsito. Tanto é, né, que nós temos leis sobre o uso de celular dentro do carro no momento do que o motorista está dirigindo. Por quê? Porque gera muitos problemas. Então o uso do celular distrai. O que é mais que distrai? Outra coisa que distrai muito, muito mesmo, e é bom a gente ficar atento, é redes sociais. Então, às vezes a pessoa começa a fazer um trabalho lá, e está focado naquele trabalho, e está ligado naquele trabalho. Quando pensa que não, ele já foi para o WhatsApp, ele já foi para o Face, ele já foi para o Instagram, e perdeu o foco. E nessa perda de foco, por distração, tem prejuízo. Um outro problema também muito comum, que gera problema e estraga o que a gente está realizando, meu querido, é justamente uma bagunça no ambiente de trabalho. Consegue observar aí o que o cara está fazendo? Ó? Viu? Ele está extremamente correndo risco, né? Então, e aí é justamente a desorganização no ambiente de trabalho. Então volta a ideia aí comigo. Camarada, ele vai fazer um perfume. A mosca, ela entra no final do trabalho dele e vai, com certeza, prejudicar o resultado do trabalho dele, porque um perfume é feito para cheirar bem. Começou a feder e fedendo por causa de uma mosca. Por que a mosca entrou? A mosca entrou por distração. E o que gera distração? Aí a gente está pontuando aí algumas coisas que geram distração. Então, o que isso tem a ver com você? Você também faz um monte de atividades todo dia. Você e eu somos dados a atividades constantemente. O que gera tudo isso, né? Essas distrações é gerado por quê? Redes sociais, por celular, por um ambiente de trabalho bagunçado. Mas vamos caminhar um pouquinho mais e vamos esquecer o perfumista. Agora, vamos focar na mosca. Vamos focar na mosca. Pensem na mosca. Por que tem mosca nesse ambiente de trabalho? Por que tem intruso naquilo que você faz? Por que aquilo que você faz muitas vezes é prejudicado? Às vezes você fez com tanto carinho, né? E você, um cochilozinho, toda a sua sabedoria foi prejudicada por uma estontícia. Um pouquinhozinho de cochilo, a coisa foi danificada. Por quê? Por que isso aconteceu? Então, a questão da mosca. Primeiro, a mosca, ela estava ali porque ela foi atraída pelos produtos usados pelo perfume. Então, aquele cheiro a atraiu, aqueles elementos a seduziu. Então, por que tem mosca no ambiente? Porque ela atrai por aquilo que está ali contido no perfume. E por que muitas vezes entra mosca nas nossas atividades?
E aí, espiritualmente falando, eu penso que não há um contentamento do diabo no nosso sucesso. Eu penso que não há um contentamento dele quando as coisas caminham bem, quando nós estamos servindo ao Senhor. Então, o nosso sucesso, a nossa vida de santidade, a nossa seriedade atrai os olhos de Deus. Com certeza que é onisciente, né? Mas também atrai a atenção do diabo. É por isso que você vê Jó sofrendo, porque o diabo se levanta contra a vida daquele que anda retamente. Então por que tem a mosca? É justamente porque no ambiente, né, algumas coisas a atraíram. E aí a gente tem que pensar também que a gente vive num ambiente chamado Terra, né? Planeta Terra. E aí quando a gente pensa num ambiente chamado Planeta Terra, você tem que saber que depois da entrada do pecado do mundo, a Terra sofre com situações que eu gosto de chamar de maldita. E eu vou te dizer para você, para mim o tal da mosca é desagradabilíssima. Ela é fruto da maldição mesmo. Então é meu pensamento. Mas eu creio que é porque depois da queda lá dos nossos pais no Éden, o mundo virou um ambiente que é dado à inhospitalidade, a situações de desconforto. Então por isso que tem mosca nessa história. E aí você tem que pensar comigo, né, em caminhar um pouco por que eu estou trazendo essa lição para você. Eu penso que você já entendeu, né? Mas se não entendeu, vai entender agora. Por que eu estou trazendo essas lições para você? A razão é simples, simples. É porque pequenas fraquezas, grandes decepções. E nós seres humanos, nós somos falhos, nós somos dados a equívocos. Então, já que nós somos falhos, dados a equívocos, a gente tem que estar muito focado nas nossas pequenas fraquezas, porque nas pequenas fraquezas nós geraremos grandes decepções. É o tal da mosca que rouba do perfume o aroma esperado. Então essa é a ideia. É a mosca que rouba do perfume o aroma esperado. A ideia é que as mosquinhas, né, os ínfimos, as pequenas fraquezas podem gerar grandes decepções. Agora, o que eu quero em Eclesiastes, a partir desse versículo, é estendê-lo, tá bom? Eu quero estendê-lo para um texto bem maior para a gente estar pontuando nessa manhã. O texto que a gente vai tratar para falar das fraquezas, para trabalhar essas fraquezas, que a gente vai diagnosticar quais são essas pequenas fraquezas que a gente pode encontrar em nós e que elas são prejudiciais e podem atrapalhar a nossa caminhada. Quais são elas? E eu quero detectá-las. Elas estão em Eclesiastes, capítulo 9, do 13 até o capítulo 10, versículo 11. Abra sua Bíblia aí. Vamos lá, deixa aí sua Bíblia aberta, vou dar uma pausazinha aqui para você. Eu espero que você esteja conseguindo ver as projeções, elas focam e desfocam, mas acaba, pelo menos aqui na minha transmissão do Face, funcionando bem. Tá? Bom, então vamos lá caminhar. Quais são as fraquezas que o texto aponta para nós? Que a gente percebe no texto que podem, estando em nós, gerar problemas na nossa caminhada. E imagine, depois eu volto nesse texto no final, imagine que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Imagine que você é oferecido como perfume de Cristo ao contexto em que você está presente, é o que Paulo trabalha na segunda carta dele aos Coríntios. Então, quantas moscas estão caindo nesse perfume? Que cheiro você está exalando? Quais são as fraquezas que podem atrapalhar muito na sua caminhada e na minha caminhada? Vamos lá, a primeira delas é a fraqueza que eu vou chamar de fraqueza da atitude utilitarista. Primeira fraqueza que pode existir em nós, que pode prejudicar muito a nossa caminhada, eu vou chamar de fraqueza da atitude utilitarista. A ideia de utilitarismo, a gente vai conseguir capturar no versículo que diz o seguinte, olha lá, versículo 13. Também vi
este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem. Olha que interessante. Então, problema do utilitarismo. Um rei veio, invadiu uma cidade, uma pequena cidade, e aí de repente naquela cidade tinha um homem pobre, mas sábio. Esse homem conseguiu, com a sua sabedoria, tirar a cidade daquela situação, mas depois ninguém mais lembrou daquele homem. Porque um homem pobre, um homem, vamos chamar assim, pequeno, sem muita relevância numa comunidade, que tem grandes atitudes, a possibilidade de depois dele ser usado e descartado, você acha que é pequeno ou grande? Eu tenho certeza que é enorme. E isso é uma cultura utilitarista. E a ideia do utilitarismo, quanto a nível filosófico, ela vem com Jeremias Bertin, no século XVIII, ela é tão antiga quanto a humanidade, né? Então, quando ela vem como filosofia, ela vem no século XVIII. Mas quanto na prática, ela já tem história. Na nossa música popular brasileira, a gente vê o Chico Buarque cantando isso com a música, não é muito bonita a música não, mas o nome da música é Joga Pedra na Geni. A música conta de uma mulher que acabou livrando a cidade, usando de uma prostituta, mas depois que ela conseguiu promover para aquela cidade o livramento, ela foi descartada, porque para aquela sociedade ela só servia para uso mesmo. Então é a ideia dele. E aí o utilitarismo ele é perigoso e a gente tem que tomar cuidado na nossa vida, porque a cultura do utilitarismo é uma cultura egoísta, narcisista, é uma cultura que transforma as pessoas em objeto de uso, e quando acabou de se usar, o objeto de uso muitas vezes se torna desnecessário. É muito triste a gente observar que essa cultura utilitarista não está só no mundo secular. Às vezes a cultura utilitarista está na igreja. Há um tempo atrás eu ouvi uma história, não vou dar muitos dados, né, porque vira âmbito nacional uma live dessa, né, então assim, não vou dar muitos dados. Mas foi numa igreja que estava recebendo o concílio, e de repente chegou lá um pastor em cadeira de roda. Aí a turminha mais nova que estava lá viu aquele pastor em cadeira de roda chegando, não sabendo quem ele era. Alguém perguntou assim: o que é que esse cadeirante está fazendo aqui? Aí alguém olhou e falou assim: esse cadeirante foi o que permitiu que a gente tivesse igrejas em toda a região, e esse cadeirante foi o que fez que a gente tivesse a oportunidade de ter um concílio hoje. Mas descartou, ficou velho, nós descartamos, né? Tem alguém mais atuante, mais atuado, mais diplomado, descarta. A igreja está virando uma consumidora de currículos, né? Eu lembro de uma vez que alguém perguntou assim para mim: tem canto no seu presbitério? Aí eu disse assim: eu não sei, eu posso olhar. Aí ele disse assim: vou mandar meu currículo. E eu pensei com os meus botões: olha, eu estou vivendo para ver um tempo na igreja em que pastor precisa de mandar currículo, porque a igreja está preocupada em saber se ele tem todas aquelas bagagens para uso. E depois que a igreja cansar dele, tem uma lata de lixo para jogá-lo fora. E essa é uma cultura utilitarista que a gente não vê só lá na música do Chico Buarque. É bom enquanto serve, né? Graças a Deus que Jesus não era assim. Graças a Deus que de toda aquela turma que abandonou Jesus, só um não teve remédio, que foi Judas. Mas tirando, Jesus não perdeu um, não abriu mão de um.
E quando o diabo tentou peneirar tentou peneirar Pedro, o Senhor Jesus rogou ao Pai, intercedeu. Isso é muito importante para nós. Então, na nossa igreja, no nosso mundo, a gente corre o risco de perder toda aquela beleza por causa do utilitarismo, porque nós estamos se dando a termos características no nosso mundo cristão como se nós fôssemos pessoas que não conhecem a Jesus, porque avaliamos pessoas por rótulo, por currículos, por títulos, e aquele que nos serviu, quando não tem mais o currículo, não tem mais o rótulo, a gente troca. Então isso mostra que o perfume pode feder, o perfume pode cheirar mal. Mas tem ainda, né, um outro problema que a gente destaca aí, que é qual é a fraqueza que pode danificar em muito o bom aroma do perfume. A fraqueza da tolice. A fraqueza da tolice. Capítulo 10, versículo 2 ao 3. Vou ler para vocês. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2 ao 3. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do tolo para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Esse texto da palavra de Deus, ele mostra para nós a tolice, né? A tolice é terrível. Então, quando você tem diante de si uma pessoa que é tola, o caminho dele não se endireita, o caminho dele não se acerta. Só a misericórdia de Deus para tirar de nós a tolice. E o tolo, ele é assim, o último a perceber que ele está sendo tolo. De vez em quando você já se pegou vendo assim, que todo mundo está olhando para você porque você falou uma bobagem, e até você perceber que era uma bobagem, às vezes você chegou na sua casa, olha o que eu fiz. Então o tolo, um pouco de tolice pode danificar muito, justamente porque o tolo é o último a saber que é tolo. O texto de Provérbios vai dizer assim para nós, Provérbios 17, 21. O estulto é por conta própria. Ele é bobo porque ele quer ser bobo mesmo, né, trocando em miúdos. Ainda, em Provérbios diz assim, será arruinado por sua própria boca. Então o tolo é arruinado quando abre a boca, né? O tolo abriu a boca, você pode, ou às vezes a gente contar com a dinâmica de tolice, só Jesus na causa, porque de cada 10 palavras que se fala, 12 é besteira. Então Deus tem a misericórdia para afastar de nós a tolice. E é interessante, né, ainda em Provérbios, tratando sobre tolice, e Provérbios é muito rico nisso, ele diz assim, é muito rico em denunciar isso, né? Provérbios 23, 9 diz assim, não quer saber do que é sensato. O tolo não quer saber do que é sensato. Você pode tentar falar de todas as formas para o tolo que ele está errado, que ele não tem jeito. E eu vejo muitas vezes a tolice tomando conta da gente em época de política. A falta de sensatez é assustadora. E você fica se perguntando, gente, será possível que a pessoa não vai atinar que isso é um equívoco? Mas não tem jeito não. A tolice, quando toma conta mesmo. Bom, mas vamos caminhar um pouquinho mais. Espera só um pouquinho aqui que eu vou fechar a caixa de texto que abriu aqui. Espero que não dê problema, deu certo aqui, né? Então, a tolice é uma fraqueza, porque faz com que tudo se arruine no ambiente. Então vamos lá imaginar, né? Você tem aí o utilitarismo e a tolice. A tolice, ela arruína o ambiente, prejudica o ambiente. Então a gente já viu dois problemas que são fraquezas. O primeiro problema de fraqueza é o utilitarismo. O segundo problema de fraqueza é a tolice. E o terceiro problema? Capítulo 10, versículo 4. Outra fraqueza é a impaciência diante da oposição. Então isso aqui é muito comum na gente. Quando a gente se vê exposto a opinião divergente, a gente às vezes não é paciente. Eu tenho essa dificuldade, tenho pedido a Deus misericórdia, porque às vezes a impaciência na oposição, ela me agonia. Olha o que diz o texto, olha, capítulo
de número 10, versículo 4. Levantando-se contra ti a indignação do governo, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Olha o que diz o texto, mais uma vez. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar. Porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. O ânimo sereno vai apaziguar até mesmo o rei. Então, essa questão da paciência nós devemos exercitar. Todos nós devemos exercitar. E sobretudo quando a gente acha que a gente tem razão, aí mais do que nunca a gente tem que exercitar. Porque a falta de paciência, ela, durante a repreensão, ela pode gerar grandes problemas. Então, a falta de paciência na repreensão, sabe quando você está sendo repreendido, quando você está sendo cobrado, aí você não tem paciência, o que ela pode gerar? Ela pode gerar, por exemplo, agressão. Então, pessoas que são corrigidas, elas não têm paciência, primeira atitude delas pode ser agressão. Uma alteração no falar, uma palavra ríspida. Então, primeiro, agressão. Vamos lá, focar aí direitinho. Essa câmera aqui de vez em quando perde foco. Segundo, a desistência precoce. Então, você foi provocado, aí diante da provocação vem a agressão ou a desistência precoce. Vou mexer com isso não, chega, desisto. Então isso tudo é fruto, né, dessa impaciência. Outro problema também é o remorso. Por quê? Porque você desistiu cedo demais, automaticamente você vai se arrepender depois. Por que eu fui desistir? Por que eu não segui até o fim? Então isso é muito importante a gente estar atento. Paciência. A impaciência prejudica. Enquanto a paciência, ela vai dar bons resultados. A impaciência é uma fraqueza porque revela, né, esses problemas todos que a gente está tendo e outros problemas. Por exemplo, ela revela para nós que nós ainda não aprendemos com Jesus. Quando você é impaciente, a primeira coisa que isso revela para ti e para mim é que ainda nós não aprendemos com Jesus. Por quê? Porque Mateus capítulo 11, versículo 29 diz para nós assim, que o Senhor Jesus nos convida: vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. Então, a gente ainda não aprendeu. Impacientes não aprenderam com Jesus. Eu tenho pedido a Deus, Deus me ajuda a aprender com o Senhor. Outro problema mais sério ainda, não é que é mais sério, é tão sério quanto, né? É porque revela que o Espírito Santo não está sendo visto na sua vida através do fruto da paciência, mas o fruto do Espírito e aí entre os gomos do fruto do Espírito a gente encontra paciência, e também mostra para nós que a nossa filiação para com Deus não é bem vista ainda. Por quê? Porque a Bíblia diz para nós que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Então é importante ter paciência. Então são fraquezas que a gente já pontuou aí, tá bom? Utilitarismo, tolice, falta de paciência, mais um pequeno, eu falo pequeno, mas às vezes é gigante, né? Uma pequena fraqueza que pode gerar grandes problemas. A fraqueza que eu vou colocar agora para você é da inversão de valores. Fraqueza da inversão de valores. Eclesiastes capítulo 10, versículos 5 ao 7. Diz assim o texto para nós. Olha, Eclesiastes: ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Então essa palavra aqui do texto, ela é interessante, que ela é dita por Salomão, num contexto onde as pessoas mais bem preparadas normalmente eram as ricas. Não é necessariamente um preconceito, tanto é que ele elogia o pobre.
mas é perceber que pessoas capacitadas, por causa do recurso financeiro que tinham, era posto em lugar insignificante. Em contrapartida, pessoas que não tinham significância alguma, porque não tinham formação, eram colocados. Isso tudo por interesse do rei. E ele entendia que tudo isso demonstrava do rei uma troca uma inversão de valores. Isso é importante a gente observar muito, porque quando nós invertemos os valores das coisas, a gente se perde. E a gente tende a transformar, né, o urgente, colocar o urgente em lugar do importante. Às vezes nós estamos fazendo coisas que não são tão importantes, porque a gente se perdeu e colocou o urgente no lugar. Um exemplo para nós é o caso de Jesus quando vai na casa de Marta e Maria. Lembra da história? Lembra? Então, Jesus já estava próximo à sua morte. Marta, excelente hospitaleira, chama Jesus para comer na casa dela, da Maria e do irmão Lázaro. E quando Jesus chega, a Marta vai para a cozinha, porque era urgente atender aqueles que estavam com Jesus. E Marta, ela faz de tudo, você conhece o texto e sabe que Marta, ela batalhou para receber Jesus bem. Mas a Maria entendeu que aquilo, com quanto parecesse urgente, não era importante. E o que a Maria entendeu que era importante? Sentar-se aos pés do mestre. Por quê? Porque sentar aos pés do mestre talvez fosse uma das últimas oportunidades para ouvir. E foi o que Maria fez. Então, às vezes, nós também estamos errando. Às vezes a gente está achando que alguma coisa, porque se tornou urgente, ela é importante. Mas não. De repente é por critérios que você tomou na sua vida e você vai se perdendo. Então é importante você e eu entendermos que a gente não pode trocar os valores das coisas, né? As coisas devem ter os seus valores correspondentes. Inversão de valores é uma fraqueza, porque não dá razão à ação. A gente só faz por fazer. O que você está fazendo é importante? O que você está fazendo é importante? Olha o videozinho aí, ó. Vamos ver se você consegue capturar bem, né? É um dos filmes do Charles Chaplin lá. E aí eles inventaram uma máquina para ajudar, né, a comer. No prato de sopa. Aí vai chegar e vai, né, ajudar ele a limpar a boca. Então a ideia da máquina é ajudar, mas você está fazendo por fazer. Você já perdeu a dimensão do prazer do comer, do prazer de sentar à mesa, do prazer da realização. Eu acho legal essa ideia da comida gourmet, porque é a ideia do preparo, é a ideia do sentar, do curtir. E não é só comer. Comer a gente fica em pé, põe um prato na mão e manda para dentro. Mas isso não é fazer refeição. Então é importante a gente estar atento para a gente não perder o valor da coisa, né? O valor de um passeio, o valor da alimentação, o valor do diálogo. Então a inversão, quando você não entende o valor das coisas, você está cometendo uma fraqueza, e uma fraqueza muito séria que pode prejudicar bastante. Bom, quase caminhando para o final, tem uma outra fraqueza aí, que é a fraqueza da imprudência. A fraqueza da imprudência, capítulo 10 de Eclesiastes, versículo 8 ao 10. A fraqueza da imprudência está posta assim: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, morder-se-lhe-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo, né? E é interessante, né, essa ideia do rachar a lenha. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Então, o texto expõe muito as fraquezas, e fraquezas por causa da imprudência, né? Imprudência por falta de reflexão.
Imprudência por falta de reflexão. Olha aí o camarada, ele, né, por falta de reflexão, dando aí um ajuste num Boeing, né, tá dando lá a manutenção do Boeing. Só não sei se você teria coragem de viajar nesse Boeing, porque esse camarada fez a revisão. Mas é um sinal de fraqueza, de imprudência. Você está usando o material certo? Você está agindo da forma certa? Você está dando valor correto ao que você está fazendo? Então, falta de reflexão. Para e pensa se você está sendo coerente na ação. Para e pensa se você está investindo o tempo adequado na ação, né? Isso é reflexão. Para e pensa se vale a pena fazer o que você está fazendo. É reflexão. Então isso é importante. E é interessante também que a gente tem aí um outro problema, né? Uma outra fraqueza, que é a fraqueza da lerdeza. Desculpa aí, Rubinho, a gente sabe que você foi um excelente piloto, mas, né, virou né, uma forma da gente brincar. Mas o cara era bom, viu? Então, fraqueza da lerdeza, capítulo 10, versículo 11. Olha aí. Se a cobra morde antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Então o camarada, ele vive de encantar cobra. E aí de repente, ele é mordido pela cobra. Não dá para contratar esse encantador? Então ele é lerdo demais. Então isso tudo mostra para nós o quanto essas fraquezas, elas podem gerar problemas, né? Então somos desafiados pela palavra de Deus, a sermos mais fervorosos naquilo que a gente faz. Não seja tão pacato, tão lerdo, tão devagar. Seja fervoroso. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz assim: não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, vamos lá, sejam animados naquilo que vocês estão fazendo. E é interessante a gente ainda citar Eclesiastes 11:4, que diz: quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Às vezes a pessoa está tão vagarosa, vou ver lá se vai dar certo. E aí fica numa lerdeza tão grande que acaba perdendo o tempo da oportunidade. Acaba perdendo o tempo chamado o já, né? Então vamos ser rápidos. Rápidos considerando tudo aquilo que eu disse para você até aqui. Bom, agora, ponderações finais, tá bom? Ponderações finais. Eu espero que você retorne para o estudo. Vai ter um foco, perda de foco, mas eu acho que vai dar para você usar bastante o que a gente trouxe para você hoje, observando com carinho as projeções. E aí, dentro disso aí, eu queria caminhar para encerrar. Primeiro, perguntando para você, como você avalia todas as obras que tem feito até hoje, né, que você tem realizado? Como é que você avalia? Dá uma paradinha e pensa, né? Os seus perfumes, né, as suas ações, como é que você tem realizado? Elas têm cumprido o propósito ao qual você entrou nelas? Entendeu? Então, as obras que você tem praticado, elas estão tendo realização e elas estão cumprindo o propósito ao qual você se deu para realizá-las? É a primeira questão. É algo que a gente precisa avaliar. Às vezes a gente começa alguma coisa e fica no meio dela dizendo: perdi meu tempo, não deveria ter feito. Não. Então é importante você refletir antes e saber se ela tem utilidade. Isso, desculpa a comparação, a gente vê muito em questão de compra. Tem muita gente que compra algumas coisas, quando chega em casa se arrepende. Por quê? Não tinha utilidade aqui. Então o que você está fazendo antes de começar a fazer? Preste bastante atenção, tá bom? Um outro ponto também que eu queria deixar aqui para reflexão nossa, pontuações finais, dessas fraquezas todas que a gente arrolou, quais são as suas? Quais são? Troca de valores, ou inversão de valores, lerdeza, tolice, falta de foco. Quais são as suas fraquezas? É bom você avaliar. Essa avaliação é importante. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que se a gente se examinasse, nós não seríamos tão examinados pelos outros. Tá certo? Então é importante se avaliar. Tica aí, né? Faz a lista depois, com mais calma, ouvindo ou voltando ao estudo.
Quais são as suas fraquezas? O que pode prejudicar tudo aquilo que você está fazendo? E ainda tem, né, essa outra pontuação antes do versículo final. Que atitudes poderá tomar para vencer suas fraquezas? Quais são as atitudes que você poderá tomar para vencer suas fraquezas? Bom, eu já sei quais são minhas fraquezas, eu já sei que essas fraquezas danificam o que eu estou querendo fazer. Agora a minha questão é, o que eu posso fazer para vencer minhas fraquezas? Faz uma lista, ora ao Senhor, pede a Deus misericórdia, pede a Deus capacitação. E por fim eu queria destacar um versículo que eu citei no meio do nosso estudo. O versículo está lá em 2 Coríntios 2,15 e diz assim, né? É só um lembretezinho muito importante. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então eu encerro te chamando a atenção. E aí, tem mosca nesse perfume? Vai cheirar? Como vai cheirar? Você está se dedicando àquilo que você está fazendo para a honra e glória do Senhor? Eu espero que sim. Um dia abençoado para você, um forte abraço e depois volto na projeção com bastante calma e tire lições para a sua vida. Para a minha, tem buscado pôr em prática e tem servido. Deus, obrigado por esse momento, obrigado por tudo aquilo que o Senhor me permitiu transmitir ao teu povo e que faça sentido para a caminhada de todos eles. Em nome de Jesus, amém. Um bom domingo e Deus continue te abençoando. Agora procurando um lugar aqui para terminar a transmissão. Ver se eu acho aqui. Dessa forma como eu trabalhei hoje, eu ainda não consegui fazer. Registro do evento. Só tentando achar aqui para fechar. Enquanto isso, lembrando você que logo mais à noite nós teremos o nosso culto. Venha participar conosco do culto. Vai ser um culto de adoração ao nome do nosso Deus. E nós vamos começar a estudar Eclesiastes, tá? Então, venha participar com a gente. Vai ser Eclesiastes, me perdoa. A gente vai começar a estudar Colossenses, né? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estou aqui te convidando para ler o capítulo de número 1, tá bom? Bom, tá aí, eu vou tentar fechar aqui, estou apanhando aqui, mas vou dar conta.